Vitória sobre o medo. Fé que conquista. Pastor Antônio Júnior. Todo mundo já sentiu medo alguma vez. Medo de perder o emprego, de ficar doente, de não dar conta das contas, de sofrer um acidente ou até de coisas que nem aconteceram ainda. O medo é como uma sombra que aparece quando a gente menos espera e às vezes parece maior do que a gente. Mas a mensagem do pastor Antônio Júnior, Vitória sobre o medo, fé que conquista, mostra que é possível vencer essa batalha. Não é sobre ignorar o medo, mas sobre ter algo maior do que ele, a fé. Imagine que você está em casa à noite e ouve um barulho estranho. Seu coração acelera, a respiração fica curta e a mente já começa a pensar no pior. Será um ladrão? Um animal perigoso? Esse é o medo agindo. Agora pense em duas pessoas nessa situação. Uma fica paralisada, trancada no quarto, tremendo. A outra, mesmo com medo, lembra que tem um cachorro grande que late para qualquer coisa, que as portas estão trancadas e que já pediu proteção a Deus antes de dormir. Essa segunda pessoa ainda sente medo, mas não deixa ele dominar. Ela age com confiança. A diferença entre as duas não é a ausência do medo, mas a presença de algo que dá segurança, a fé. Esse é o cerne da mensagem do pastor Antônio Júnior. A vitória sobre o medo não é um milagre que tira o medo do peito da gente como num passe de mágica. É uma conquista diária, um processo de escolher acreditar em Deus mesmo quando tudo parece dar errado. Vamos entender como isso funciona no dia a dia. O medo é real, mas não precisa ser o dono da sua vida. O medo é uma reação natural do corpo. Quando a gente se sente ameaçado, o cérebro dispara um alerta: cuidado, perigo à frente. Isso é útil em muitas situações. Por exemplo, se você vê um carro vindo rápido na sua direção, o medo faz você pular para trás e se salvar. O problema é quando o medo aparece em coisas que não são ameaças reais, como medo de falhar em uma apresentação no trabalho ou de não ser aceito pelos outros. Muitas vezes, o medo é como um falso alarme. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que tiveram ataques de pânico achando que iam morrer, mas era só ansiedade. Ou então aquele medo de voar de avião, mesmo sabendo que é mais seguro do que andar de carro. O medo distorce a realidade. Ele faz a gente ver um monstro onde não tem nada. O pastor Antônio Júnior ensina que reconhecer o medo é o primeiro passo. Não adianta fingir que não está com medo ou ter vergonha disso. Até os heróis da Bíblia sentiram medo. Davi teve medo de Golias antes de enfrentá-lo. Pedro teve medo de afundar quando andava sobre as águas, e até Jesus, na véspera da crucificação, suou sangue de tão angustiado. O segredo não é não ter medo, mas não deixar o medo te parar. 2. A fé não é a ausência do medo, mas a coragem de seguir mesmo assim. Fé não é um superpoder que faz a gente não sentir medo. Fé é como um farol numa tempestade. Mesmo com as ondas altas e o vento forte, o farol mostra o caminho. A pessoa pode estar com medo de naufragar, mas segue em frente porque confia que vai chegar ao porto. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você precisa fazer uma cirurgia. É normal ter medo. Mas se o médico é bom, se você confia nele e sabe que muitas pessoas já passaram por isso e ficaram bem, o medo não some, mas você consegue enfrentar a situação. A fé em Deus funciona assim. Não é que os problemas vão desaparecer, mas você tem a certeza de que não está sozinho neles. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que a fé é como um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ela fica. Se você só ora quando está com medo, a fé fica fraca. Mas se você cultiva a fé todos os dias, lendo a Bíblia, orando, agradecendo pelas pequenas coisas, quando o medo bater a porta, você já vai estar preparado. Um outro exemplo. Pense em uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela tem medo de cair, mas o pai está lá segurando a bike, dizendo: eu não vou soltar, pode pedir. Mesmo com medo, a criança pedala. Às vezes ela cai, mas o pai está ali para levantá-la. Com o tempo, ela aprende a andar sozinha. A fé é assim. Deus é como esse pai. Ele não promete que a gente não vai cair, mas promete que não vai nos abandonar. 3. O medo paralisa, a fé move. O medo tem um jeito de travar a gente. Já aconteceu de você precisar fazer algo importante, como falar em público, pedir um aumento, ou até mesmo terminar um relacionamento tóxico, e o medo te segurar? Você fica pensando: e se der errado? E se eu me humilhar? E se sofrer? Essas perguntas são como correntes que não deixam a gente andar. A fé, por outro lado, nos faz dar o primeiro passo mesmo sem ver o caminho todo. É como quando você liga o GPS do carro. Você não sabe todas as ruas que vai passar, mas confia que o GPS vai te guiar até o destino. Com Deus é assim, a gente não precisa saber todos os detalhes do futuro, só precisa confiar que Ele sabe o caminho. O pastor Antônio Júnior conta histórias de pessoas que venceram o medo pela fé.
Tem o caso do homem que estava desempregado com dívidas, e todos os dias acordava com um nó no estômago. Ele podia ficar em casa se lamentando, com medo de não conseguir nada, ou podia sair, entregar currículos e orar. Ele escolheu a segunda opção. Não foi fácil, teve dias que voltou para casa sem nenhuma resposta, mas continuou. Até que um dia conseguiu um emprego melhor do que o anterior. O medo não sumiu mágica, mas a fé o fez agir. Outro exemplo, uma mãe que descobriu que o filho estava usando drogas. O medo dela era tão grande que ela quase desistiu. Mas em vez de se afundar no desespero, ela começou a jejuar, a buscar ajuda, a falar com o filho com amor, mesmo quando ele a rejeitava. Hoje esse filho está livre das drogas e ajuda outros jovens. O medo quase a venceu, mas a fé a fez lutar. 4. Como praticar a fé no dia a dia para vencer o medo? Agora você pode estar pensando, tudo bem, mas como eu faço isso na prática? Como eu aumento minha fé para vencer o medo? O pastor Antônio Júnior dá algumas dicas simples que qualquer pessoa pode seguir. Fale com Deus como se fosse um amigo. Muitas pessoas acham que orar é só repetir palavras bonitas ou frases decoradas. Mas orar é conversar com Deus como você conversa com um amigo de confiança. Se você está com medo, diga a Ele: Deus, estou com medo de tal coisa. Não sei o que fazer, mas confio em você. Não precisa de palavras difíceis, só precisa ser sincero. Exemplo, imagine que você vai fazer uma prova importante. Em vez de ficar repetindo, meu Deus, me ajude, você pode dizer: Pai, estou nervoso com essa prova. Seja comigo, me dê calma e memória. Eu me esforcei, mas agora entrego nas tuas mãos. Isso tira o peso do medo do seu coração. B. Leia a Bíblia como se fosse um manual de instruções. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que venceram o medo pela fé. Quando você lê sobre Davi enfrentando Golias, ou sobre Daniel na cova dos leões, ou sobre Jesus acalmando a tempestade, é como se Deus estivesse dizendo: olha, já fiz isso antes. Posso fazer de novo por você. Não precisa ler capítulos inteiros de uma vez. Pode ser só um versículo por dia. Por exemplo, Salmo 23:4 diz: mesmo quando eu andar por um vale escuro, não terei medo porque tu estás comigo. Anote esse versículo num papel e leve no bolso. Quando o medo vier, leia e lembre: Deus está com você. C. Agradeça pelas pequenas vitórias. O medo faz a gente focar no que pode dar errado. A fé nos ensina a ver o que já deu certo. Comece a agradecer pelas coisas boas, mesmo que sejam pequenas. Você acordou hoje? Agradeça. Tem comida na geladeira? Agradeça. Teu filho te abraçou? Agradeça. Isso muda o foco do medo para a gratidão. Exemplo, uma mulher tinha medo de dirigir depois de um acidente. Todo dia, antes de sair de casa, ela agradecia por ter um carro, por ter saúde para dirigir, por ter chegado bem em casa no dia anterior. Pouco a pouco, o medo foi perdendo força. D. Não enfrente o medo sozinho. Deus usa pessoas para nos ajudar. Se você está com medo de algo, uma doença, um problema financeiro, um conflito familiar, não fique sozinho. Procure alguém de confiança, um pastor, um amigo, um grupo da igreja. Às vezes, só de falar sobre o medo, ele já fica menor. Exemplo, um homem estava com medo de perder o emprego. Em vez de ficar calado, ele falou com o líder do seu grupo de oração. Eles oraram juntos, e esse líder deu conselhos práticos como atualizar o currículo e economizar. O medo não sumiu, mas ele se sentiu mais forte para enfrentar. E faça a sua parte. Fé não é ficar parado esperando um milagre. É confiar em Deus e agir. Se você tem medo de não passar no vestibular, não adianta só orar, tem que estudar. Se tem medo de ficar doente, não adianta só pedir saúde, tem que se cuidar. Deus age, mas Ele também nos dá responsabilidade. Exemplo, uma mulher tinha medo de que sua pequena loja quebrasse. Em vez de só rezar, ela começou a fazer promoções, a tratar melhor os clientes e a pedir orientação a pessoas que entendiam de negócios. A loja não só não quebrou como cresceu. A fé a moveu a agir. 5. O medo pode voltar, mas a vitória é permanente. É importante entender que vencer o medo não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. Assim como a gente toma banho todo dia porque a sujeira volta, a gente precisa lavar o medo com fé todos os dias. Pode ser que hoje você esteja confiante, mas amanhã o medo bate de novo. Isso é normal. O pastor Antônio Júnior compara a vida de fé com uma batalha. Não é porque você venceu uma batalha que a guerra acabou. Mas cada vitória deixa você mais forte para a próxima. Cada vez que você escolhe confiar em Deus em vez de se render ao medo, você está treinando sua fé. Imagine um soldado. Ele não nasce pronto para a guerra. Ele treina todos os dias, aprende a usar as armas, se prepara para os combates.
Com a fé é igual. Cada oração, cada ato de confiança, cada gratidão é um treinamento. Quando o medo chegar, você já vai estar preparado. 6. O que a Bíblia diz sobre vencer o medo? A Bíblia tem muitos versículos que falam sobre o medo e como vencê-lo. Vamos ver alguns que o pastor Antônio Júnior costuma usar. Isaías 41, 10. Não tenha medo, porque eu estou com você, não se apavore, porque eu sou o seu Deus. Eu darei forças a você e a ajudarei. Eu assegurei com a minha mão direita que lhe dá vitória. Deus não promete que não vai ter dificuldade, mas promete estar com você nelas. 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. O medo não vem de Deus. Ele nos dá força para vencê-lo. Salmo 56, 3, quando estou com medo, confio em ti. A solução não é negar o medo, mas direcioná-lo para Deus. Mateus 6:34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Muitas vezes o medo é do futuro. Jesus ensina a viver um dia de cada vez. Esses versículos não são fórmulas mágicas, mas lembretes de que Deus está no controle. Quando o medo vier, repita esses versículos em voz alta. Isso ajuda a acalmar a mente. 7. Histórias reais de vitórias sobre o medo. O pastor Antônio Júnior sempre compartilha histórias de pessoas comuns que venceram o medo pela fé. Vamos ver algumas inspiradoras. O motorista que venceu o medo de dirigir. Um homem teve um acidente de carro grave e ficou com medo de dirigir. Ele precisava do carro para trabalhar, mas toda vez que sentava ao volante, suava frio e tremia. Ele começou a orar antes de ligar o carro, colocava músicas de adoração e ia devagar, só por ruas que conhecia. Um dia, ele conseguiu fazer uma viagem longa sem medo. Não foi de uma hora para outra, mas a fé o fez persistir. A estudante que superou o medo de falhar. Uma jovem prestou vestibular 3 vezes e não passou. Na 4ª tentativa, o medo de fracassar de novo era tão grande que ela quase desistiu. Mas ela se lembrava de que Deus tinha um plano para ela. Estudou, orou e dessa vez passou. Hoje, ela é médica e ajuda outras pessoas. O casal que venceu o medo da infertilidade. Um casal tentou ter filhos por anos, sem sucesso. O medo de nunca serem pais os deixava tristes e ansiosos. Eles começaram a frequentar um grupo de oração para casais e, depois de muito tempo, descobriram que estavam esperando um bebê. Hoje, eles têm 2 filhos e ajudam outros casais na mesma situação. Essas histórias mostram que a vitória sobre o medo não é só para super-heróis da fé. É para pessoas comuns que confiam em Deus mesmo quando tudo parece impossível. 8. E quando o medo parece maior do que a fé? Às vezes o medo é tão forte que a gente acha que a fé não vai dar conta. Nessas horas, é importante lembrar, Deus não se assusta com o seu medo. Ele sabe que você é humano e entende suas fraquezas. O importante é não ficar parado no medo, mas buscar a Deus mesmo tremendo. Pequenas doses de fé já fazem diferença. Você não precisa ter uma fé gigante para vencer o medo. Jesus disse que fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, já é suficiente para mover montanhas. Mateus 17:20. Comece com o pouco que você tem. Às vezes, a vitória é só não desistir. Você pode não sentir o medo sumir completamente, mas se conseguir dar um passo já é uma vitória. Por exemplo, se você tem medo de altura e consegue subir no primeiro degrau de uma escada, já é um progresso. Deus usa até o medo para o nosso bem. Às vezes, o medo nos faz depender mais de Deus. Se a gente nunca sentisse medo, talvez não buscasse tanto a Ele. O medo pode ser um convite para crescer na fé. Resumo final: como vencer o medo com fé. 1. Reconheça o medo, mas não deixe ele mandar em você. O medo é normal, mas não precisa ser o dono da sua vida. Até os grandes heróis da Bíblia sentiram medo, mas não deixaram ele os parar. 2. Fé não é ausência de medo, é confiança em Deus mesmo com medo. Fé é como um farol, mostra o caminho mesmo na tempestade. Cultive a fé todos os dias, orando, lendo a Bíblia, agradecendo, não só quando o medo chegar. 3. Haja mesmo com medo. O medo paralisa, a fé move. Faça a sua parte, estude, trabalhe e busque ajuda, e confie que Deus faz a parte dele. 4. Não enfrente o medo sozinho. Converse com Deus como um amigo. Peça ajuda a pessoas de confiança, pastores, amigos, família. Lembre-se, você não está sozinho. 5. Celebre as pequenas vitórias. Cada passo que você dá, mesmo com medo, é uma vitória. Agradeça pelas coisas boas, por menores que sejam. 6. O medo pode voltar, mas a cada vitória, você fica mais forte. A vida de fé é uma batalha diária, não uma vitória única. Cada vez que você escolhe confiar em Deus, sua fé cresce.
7. Deus está do seu lado. Ele não promete que você não vai passar por dificuldades, mas promete estar com você nelas. O medo pode ser grande, mas Deus é maior. Para terminar, uma oração simples. Se você está com medo agora, pode fazer esta oração. Deus, eu estou com medo de... Diga o que está te assustando. Não sei o que vai acontecer, mas escolho confiar em você. Por favor, me dê força e paz. Ajuda-me a dar o próximo passo, mesmo com medo. Obrigado por estar comigo. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, a vitória sobre o medo não é sobre nunca mais sentir medo, mas sobre não deixar o medo te impedir de viver. Com fé mesmo as coisas mais difíceis se tornam possíveis. O medo pode bater à sua porta, mas não precisa entrar e tomar conta da sua vida. Cada vez que você escolhe acreditar que Deus está no controle, mesmo sem ver o resultado imediato, você está construindo uma fé que não desmorona nas crises. Pense na história de Davi e Golias. Davi era só um jovem pastor, mas quando viu o gigante ameaçar o povo de Deus, ele não deixou o medo paralisá-lo. Ele lembrou das vezes em que Deus o protegeu no passado e confiou que Deus faria o mesmo naquela batalha. Não foi a falta de medo que o fez vencer, mas a decisão de agir apesar do medo. Você também pode fazer o mesmo. Às vezes, o medo vem disfarçado de preocupação. E se der errado? E se eu não conseguir? E se o pior acontecer? Essas perguntas são normais, mas não podem ser donas da sua mente. Em vez de ficar preso nelas, entregue cada e se a Deus em oração. Troque a ansiedade por ações pequenas de fé, um passo de cada vez. Por exemplo, se você tem medo de perder o emprego, em vez de ficar imaginando o pior, use esse tempo para orar pedindo sabedoria e oportunidades. Aprender algo novo que pode te ajudar no trabalho. Economizar um pouco, mesmo que seja pouco, para se sentir mais seguro. Confiar que Deus abre portas quando uma se fecha. A fé não é um escudo mágico que faz os problemas desaparecerem, mas é a certeza de que você não está sozinho para enfrentá-los. Quando o medo apertar, respire fundo e lembre, se Deus já te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar agora. E se a batalha parecer longa, não desista. Até os maiores heróis da Bíblia tiveram momentos de fraqueza. Moisés duvidou, Elias quis desistir, Pedro negou Jesus. Mas Deus não os rejeitou. Ele os restaurou e usou suas histórias para nos ensinar que a vitória não depende da nossa força, mas da sua fidelidade. Então, hoje faça essa escolha. Em vez de deixar o medo te dominar, deixe a fé te guiar. Não é sobre ser corajoso o tempo todo, mas sobre confiar em quem é mais forte que qualquer medo. Deus não te promete um caminho sem lutas, mas promete ser a sua luz em meio à escuridão. E lembre-se, cada pequena vitória sobre o medo é um passo para uma vida mais livre e cheia de propósito. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser fiel, e Deus faz o resto.